Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre Ezequiel e já estamos, olha, no capítulo 34, hein? Diversos assuntos já foram tratados e hoje nós vamos falar especificamente sobre o capítulo 34, que trata dos pastores, né? Então nós temos aqui, a primeira mensagem foi essa: características do verdadeiro profeta. Nós encontramos isso lá no livro do profeta Ezequiel, né? A segunda mensagem nós falamos sobre as responsabilidades do verdadeiro profeta. A terceira mensagem falamos sobre a ludicidade imagética do profeta, quando ele pregou através do teatro, né? Foi feito um grande teatro para manifestar para o povo exilado a mensagem de Deus. Depois, a percepção sobrenatural do profeta, quando Deus pegou o profeta pelo cabelo, né? Olha só. Ele estava na Babilônia pregando para os cativos e Deus o levou até Jerusalém, onde estavam aqueles que ainda não tinham sido levados para a Babilônia, e mostrou o que estava acontecendo dentro do templo, né? Coisas terríveis. Deus lhe deu essa percepção sobrenatural e depois o trouxe de volta de Jerusalém em espírito na Babilônia para que ele pregasse e manifestasse para o povo o motivo pelo qual eles estavam exilados, né? Depois falamos sobre as características dos falsos profetas, porque os irmãos se lembram, Deus coloca profetas nos lugares certos. Durante o período do exílio, Deus deixou lá em Jerusalém um profeta. Quem que era? Lembram? Jeremias, né? Jeremias ficou em Jerusalém pregando para aquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Ezequiel foi pregar às margens do rio Quebar para aqueles que tinham sido exilados, que estavam na Babilônia. Hoje em dia a Babilônia seria equivalente à Pérsia, né? Ao Irã. Então é aquela região que eles estavam exilados. E um outro profeta, o profeta Daniel, estava onde? Na mesma época, no palácio. Então Deus colocou o profeta Daniel no palácio do rei e lá ele pregava. Deus colocou o profeta Ezequiel no meio do povo que estava sofrendo na Babilônia e ali ele pregava. E Deus deixou o profeta Jeremias em Jerusalém, naquele povo que tinha ficado, né, que seria levado posteriormente. E lá ele pregava até a queda de Jerusalém. Mas no meio desses profetas, tinha o que? Os falsos profetas que também profetizavam. E daí, para discernir a voz do profeta de Deus e dos falsos profetas, nós falamos sobre isso, né? E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. A síndrome dos pastores ególatras. Que nome difícil, né? O que é um ególatra? Será que alguém sabe? Ególatra vem de ego e idolatria, né? Ególatra é aquele que adora a si mesmo. Alguém já conheceu alguém que adora a si mesmo? Hã? Alguém que se ama mais do que Deus, mais do que tudo. Alguém que quer ser o centro do universo. E o profeta Ezequiel, ele agora fala dos pastores ególatras, aqueles pastores que se amam mais do que tudo, né? E que adoram a si mesmos mais do que tudo. E por que isso acontecia naquela época? Nós vamos ler o texto então. Diz, antes de ler o texto, pastores autocentrados. E aqueles pastores, diz o profeta Ezequiel, eles pastoreavam quem? Pastoreavam a si mesmos.
Olha que coisa terrível, né? Um pastor que pastoreia a si mesmo. E Deus pergunta, não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Como que eles estavam pastoreando a si mesmos? Então, antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos esclarecer o que significa pastor, no contexto de Ezequiel. Significa todo aquele que tem um cargo de direção, todo aquele que tem uma função aonde ele conduz pessoas. Então aqui pastores significam os líderes espirituais, mas também significa os governantes, os reis, também significam esses pastores os juízes daquela época. Então a liderança do povo, seja a liderança política, seja a liderança espiritual, mas todos aqueles que conduziam estavam incorrendo num pecado diante de Deus, que era o pecado do egocentrismo, porque na verdade eles estavam legislando em causa própria, eles estavam governando para si mesmos, eles estavam liderando espiritualmente, mas não o povo, mas para proveito próprio. E Deus pega e diz para o profeta Ezequiel, vai lá e denuncie esses líderes, esses pastores. E serve para nós também, né? Quando a gente usa o termo pastor aqui, pode ser os pastores como eu, né? Os pastores das igrejas, os pastores que estão aí no Brasil, os pastores que estão pastoreando pelo mundo afora. E dentre esses pastores também encontram-se pastores ególatras, que adoram a si mesmos. E como que nós podemos então identificá-los, né? O texto diz assim, Ezequiel capítulo 34, versículo 1, diz assim, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, está se referindo ao profeta Ezequiel, né? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? O profeta começa dizendo um ai. Ai significa o quê? Juízo. Quando a Bíblia fala do ai, né? Quando usa essa expressão, Jesus mesmo usou, né? Quando ele se referia aos fariseus, ele dizia, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vós. No livro de Apocalipse fala do primeiro ai, do segundo ai, né? Que seriam períodos de juízo de Deus. E aqui quando fala ai dos pastores, significa que eles terão a justa retribuição pelo seu pecado. E qual era o pecado? Era apacentar a si mesmo. Eles eram ególatras. Eles faziam a obra em função de si mesmos. E a pergunta, não devem os pastores apacentar as ovelhas? O que significa apacentar a si mesmo? O profeta também nos diz o que significa, né? Porque o profeta diz assim, ó, esses pastores que apacentam a si mesmo, eles estão comendo a gordura, estão se vestindo da lã das ovelhas, mas não estão apacentando as ovelhas. Isto é, os pastores que apacentam-se a si mesmos, eles olham a ovelha como uma fonte de lucro. Eles olham a ovelha como uma fonte de recursos que ele angaria para si mesmo, porque ele não está preocupado com a ovelha, mas ele está preocupado com si mesmo. Então o profeta diz, vocês estão comendo a gordura e vocês estão se vestindo da lã. Eu coloquei aqui o que isso pode significar, né? Comer da gordura é se fartar, né? E tem muita gente se fartando às custas da pobreza.
às custas da necessidade do povo de Deus, daquele rebanho que Deus confiou, mas que o indivíduo só consegue olhar e ver como que ele pode levar vantagem em relação a isso. E se vestir da lã significa ele estar lá ostentando um visual excelente à custa do sofrimento das suas ovelhas. E muitas vezes não apacentando as ovelhas, mas trazendo recursos para si mesmo e para a sua própria família, para os seus próprios filhos. Quantos ministérios que a gente vê que passa de pai para filho, como se fora uma empresa familiar. E o profeta, amando de Deus, ele diz: ai daqueles que pastoreiam a si mesmos, querendo vantagens disso. Comeis a gordura, vos vestis da lã, matai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Como reconhecer um pastor ególatra? Agora a gente já sabe o que é ególatra, né? Como reconhecê-lo? Primeira coisa, a opção que ele faz. A opção do pastor ególatra, ele faz uma opção pelos fortes e não pelos fracos. Porque nada melhor do que uma igreja forte, né? Uma igreja forte financeiramente, uma igreja onde o povo está bem estruturado, né? Mas como é difícil quando o pastor tem que se deslocar e ir atrás daquele que está passando fome, daquele que está em frangalhos, né, esfarrapado na rua, aquele que está prestes a cometer suicídio. Eu nunca me esqueço das filhas do pastor Brasil, acho que eu não sei qual que me falou, que diz que de vez em quando o pai dela recebendo de madrugada uma ligação de alguém dizendo que está se suicidando, né? Eu vou me suicidar, né? E o verdadeiro pastor, o que ele faz? Ele vai atrás dessa ovelha, ele vai atrás dessa pessoa, ele vai lá aconselhar, ele vai lá orar, ele vai dar o abraço, ele vai dar o apoio. Porque a função pastoral é pastorear, é cuidar, né? Agora o falso pastor, ele opta pelos fortes. É o que o profeta diz, né? Ai de vós pastores, que apacentam a si mesmo. As fracas, o que ele fez? Não fortalecestes. A doente, não curastes. A quebrada, não ligastes. A desgarrada, não tornastes a trazer. A perdida, não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Irmãos, eu sempre comento aqui que hoje em dia a gente tropeça em pastor, né? É pastor em cada esquina, é pastora, né? É gente para tudo quanto é lado. Você pergunta o que você é, eu sou pastor, né? E tem pastor, e tem igreja que a pessoa chega na igreja, mal chega, ele é consagrado pastor. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Que nos 5 dons ministeriais que aparecem lá em Efésios, no capítulo 4, né, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o mais difícil é do pastor, porque o pastor, ele sente o sofrimento da ovelha. O pastor, quando vê a ovelha fraca, ele quer fortalecer aquela ovelha. O pastor é capaz de deixar de comer para alimentar aquela ovelha. O pastor é aquele que arranca a roupa do corpo, a sua blusa, e coloca em volta daquele mendigo que está passando frio no meio da rua. O pastor é aquele que anda lugares perigosos para trazer aquela ovelha que se desgarrou, trazer de volta, mesmo sob o perigo da sua própria vida. O pastor é aquele que ama o perdido e que vai atrás do perdido, e que nesse sentido segue o exemplo de Jesus, que Jesus deixou o esplendor da sua glória, e ele, como sumo pastor, veio a esse mundo para morrer. E morrer por quem? Morrer pelo perdido, morrer pelo doente. O Senhor Jesus mesmo disse assim, que não são os sãos
que precisam de médico, mas são os enfermos. E por isso Jesus vivia no meio do povo, Jesus não vivia na elite, Jesus vivia ali entre ladrões, prostitutas, pecadores, buscando aquele que estava ferido, aquele que estava quebrado, quebrantado, destruído interiormente. E aqui o profeta ele está dizendo assim, em nome do Senhor: olha, vocês não fortaleceram as fracas, vocês não curaram as doentes, vocês não foram atrás daquela que está quebrada para restaurar, a desgarrada, vocês não fizeram aquele esforço de ir atrás e buscar a perdida. O verdadeiro pastor, ele tem esse sentimento, esse coração pastoral. Pastor não é ficar no púlpito pregando. Normalmente o pregador é mais outro dom ministerial, né? Ou é o profeta, ou é o mestre, né? Que é aquele que ensina. Mas o pastor bíblico é aquele que se compadece a ponto de doer na alma por causa de alguém que está sofrendo. Eu vejo muito o pastor Brasil, a gente costumava falar para ele, e quando a gente tinha aquele grupo de pastores, dizia assim: o pastor Brasil é pastor, né? Pastor. Porque tem o pastor profeta, o pastor evangelista, né? Como é que funciona o pastor evangelista? Pastor evangelista, se for ascensorista de elevador, ele já aproveita, né? Ele está lá como ascensorista. Daí a pessoa vai entrar no elevador e ele pergunta: você vai para cima ou vai para baixo? E ali ele já aproveita para evangelizar. Porque tudo é motivo para evangelizar, o evangelista, né? Agora o pastor, ele é o que mais sofre. Porque ele não pode ver o desgarrado, o doente, perdido, sem se mover de íntima compaixão e buscar. E ir atrás, e atender. Então, para reconhecer um falso pastor, é que a opção dele não é pelos fracos, mas pelos fortes, que é tão melhor, né? Todo mundo forte, todo mundo rico, todo mundo saudável, né? E tentar empurrar para longe o sofredor. Eu me lembro ali no Prado Velho, uma igreja que começou a evangelizar a favela do Capanema, sabe? E o pastor chegou para a igreja e falou assim: ou eu ou a favela. Porque se esse povo vier para cá, eu vou embora. E sabe o que aconteceu? O que a igreja escolheu? Alguém sabe? Pastor. A igreja escolheu o pastor. Ele não queria que aquele povo maltrapilho, aquele povo que vinha muitas vezes cheirando bebida, que vinha muitas vezes suado do trabalho, ele não queria. Hoje tem uma igreja classe média alta lá. Também precisa, né? Nada contra uma igreja classe média alta, tem que ter. Mas a gente vê aqui a opção pelos pobres. Lembra, Bia? A gente buscava as crianças ali na invasão, e elas vinham, né, com piolho, né? E daí eu ainda era muito, eu sou muito, como é que eu posso dizer? Sabe a música que eu pedia para cantar? Era aquela música que abraça seu irmão, né? Que a pessoa tinha que sair. Como é que era aquela música mesmo? Eu esqueci, é um cântico. Eu dizia: agora todo mundo aí, ó, dá um abraço no irmão e tal. E tinha aquelas criancinhas lá caindo piolho assim, sabe? E daí as pessoas muitas vezes ficavam... Eu falei: não, todo mundo se abraçando, né? Todo mundo demonstrando carinho e amor. Sabe por quê? Porque quando você ama, você primeiro abraça, depois você vai ajudar aquela pessoa, né? Que nem as crianças que nós ajudamos, a resolver essas questões. Mas o ser humano é mais importante do que essas circunstâncias, né? Segunda coisa que a gente vê nos falsos pastores é um domínio emocional
psicológico, financeiro, que eles exercem sobre essas ovelhas. Diz, o texto inteiro, né, não fortalece as fracas, então é a opção pelas fortes, mas no final diz assim: mas dominais sobre elas, com rigor e dureza. Sabe quando o pastor domina sobre suas ovelhas? Ele não é o companheiro, ele não é o amigo, ele não é aquele conselheiro, mas ele é aquele que manda, é aquele que ordena, aquele que faz com que a pessoa ande numa linha rígida, e ela sequer tenha a oportunidade de ter os seus próprios pensamentos. Mas o verdadeiro pastor, a autoridade dele não está em dominar com rigor e dureza, mas em ministrar a palavra, anunciar a palavra, ler a palavra, chamar: vem aqui, vamos orar juntos, vamos falar com Deus, vem aqui, vamos interceder pela sua enfermidade, pela sua dor, vem aqui, você está chorando, eu quero chorar com você. Pastor é aquele que acompanha a família desde o nascimento do primeiro filho até o crescimento desse filho, a universidade. Ele está ali, ele está intercedendo, ele está orando, ele está pedindo a Deus, ele está orientando. Que saudade daquele tempo do interior, né? Os pastores da família, né? O pastor, ele ia desde o nascimento e às vezes fazer o funeral, né? 90 anos depois, lógico, muito tempo depois. Mas era uma história de vida, junto com a família. Fazia o casamento dos filhos, batizava os filhos, depois batizava os netos. Coisa bonita, né? Hoje, basicamente, os pastores não querem nem envolvimento com o povo, porque faz grupos familiares e colocam outros para pastorear aquele grupo, grupos que se desfazem rapidamente, que não têm tempo para criar vínculo e estrutura. Como é bom crescer juntos, né? Crescer juntos, se desenvolver. Eu tenho um amigo, pastor José Martins, já está lá com seus 90 anos mais ou menos, né? E ele pastoreou muitas igrejas e muita gente. Ele fez o batismo, ele fez o casamento, ele acompanhou, ele participou das enfermidades, ele participou das alegrias. Uma coisa aqui na capital, né, aqui na região, que eu que já pastoreei no interior, eu percebo, porque pelo menos antigamente era assim, o pastor ia numa festa de aniversário, pegavam o pastor e diziam: vem aqui o pastor agora vai orar pelo aniversariante, vai orar pela comida, né? O pastor vai trazer uma palavra. Ou quando acontecia alguma doença, alguma enfermidade, eles já ligavam para o pastor, dali a pouco já estava na casa. E daí quando um ancião lá por acaso faleceu, o pastor estava lá aconselhando a família, consolando, levando junto. Ele era aquele que estava em todos os momentos e reconhecido como alguém importante didaticamente para aquele povo, né? Alguém que ajudava a sarar as feridas. Mas hoje parece que o amor é por aquele que berra, que grita, que ordena e que quer dominar. E este é acusado aqui por Ezequiel como aquele que não apacenta a ovelha, mas apacenta a si mesmo. Terceira coisa, para a gente reconhecer um pastor falso, é a exposição aos perigos e à morte. O pastor falso expõe as suas ovelhas aos perigos e à morte. E no nosso caso aqui, a morte espiritual. Diz assim a palavra de Deus, né? Diz assim, como ele não curou, ele não buscou, ele não foi atrás, ele não sarou, assim se espalham as ovelhas, né? Por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam.
O falso pastor coloca as ovelhas em perigo, porque elas ficam espalhadas e expostas aos lobos, expostas às feras, expostas às falsas doutrinas, né? Quando a gente lê lá o Salmo 23, o que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz deitar-me em pastos verdejantes e guia-me mansamente às águas tranquilas. É que o pastor ele ia na frente para espantar os escorpiões daquele gramado, daquele pasto. Ele ia na frente para tirar aquele veneno que poderia estar ali no meio do pasto. Ele pegava e escolhia um riacho que fosse calmo, para que a ovelha fosse beber água, porque a ovelha que vai num riacho muito violento, ela se encharca na sua lã e é levada pela correnteza. Até isso o pastor cuidava, mas esses permitem que as suas ovelhas se espalhem e se tornem pasto para todas as feras do campo. Então, expondo ao risco, ao perigo, e o pior perigo ainda é o perigo do veneno daquilo que é ensinado e que pode causar a morte espiritual da ovelha. Deus ele fala assim, as minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. A situação de exílio daquele povo era porque a liderança daquele povo havia abandonado aquele povo à sua própria mercê. Agora, quais são as ações de Deus contra os pastores ególatras? Vamos ver isso. O que Deus vai fazer, né? Primeira coisa, não se iludam. Eles serão responsabilizados. É o que diz a palavra de Deus. Eles serão responsabilizados. Diz a palavra assim, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Vamos ler, diz assim, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor, que, porquanto minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. E eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca. E não lhes servirão mais de pasto. Mas a palavra que eu quero frisar aqui, ali, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. O que é uma demanda? É quando o Senhor vai chamar esses indivíduos e vai requerer deles a responsabilidade do abandono das ovelhas do Senhor. Porque, em primeiro lugar, um pastor tem que entender que as ovelhas são de quem? São do Senhor. Ele está ali como um homem ungido, chamado, porém ele está cuidando da ovelha do Senhor. E o Senhor vai requerer isso das suas mãos. Segunda coisa, o próprio Deus, como Deus é bom, né? Cumprirá a missão negligenciada por eles. Às vezes a gente pensa assim que Deus nos abandonou, então, nas mãos desses lobos, porque a Bíblia diz assim, livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Isso é, Deus está identificando esses pastores como lobos que comem as ovelhas, né? Mas Deus cumprirá a missão negligenciada por eles. Daí o Senhor diz assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei.
como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. Quando que se cumpriu essa profecia, alguém sabe? Em Jesus. Quando Deus fala, eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas. O que ele manda? Muitos anos depois, né? No Novo Testamento, ele manda o sumo pastor, Jesus, o verdadeiro pastor. O apóstolo Pedro diz que ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele manda Jesus. Isso se cumpre. E a gente vê também que ele diz o que fará. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Então isso se cumpre, lembram-se do census plenior, né, que eu falei? Isso se cumpre na nação de Israel, que é chamada de todos os lugares e recolocada lá na sua terra, mas se cumpre também na vinda de Jesus, que arrebanha um povo e chama esse povo de igreja do Senhor. E o que Jesus faz? Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, e ali deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo, diz o Senhor, né? Apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. E olha só o que o Senhor faz. Todo pastor deveria olhar para esse texto, né? Que Deus dá o exemplo aqui. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. Esse é o papel do pastor. E o exemplo maior é Jesus. E nós devemos seguir isso. Porque ai dos pastores que apacentam-se a si mesmos, né? Mas diz também, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Nós já vamos falar sobre isso. Porque Deus responsabilizará as ovelhas cúmplices. Sabe por que tem um bando de falsos pastores? Por que será? Por que será que indivíduos como David Leonard, como Tiago Brunet e tantos outros coaches têm milhões de seguidores? Porque existem ovelhas cúmplices, que são aquelas ovelhas que acham que vão ganhar algum proveito, né? Sabe a teologia da prosperidade? Aquela que diz que você vai ficar rico, né? Hoje a teologia do coach diz que você vai ser feliz, né? O coach, o que ele faz? Ele ensina você a curar as feridas interiores, ele diz que você tem direito, né? O David Leonard chegou a dizer que ele não sente nenhuma inferioridade dele em relação a Deus, que ele está ali, ó. Porque nós fomos feitos para ser felizes. Essa é a teologia coach, é a nova teologia da prosperidade, só que é uma prosperidade interior e não financeira, né? Que é heresia do mesmo jeito. Não que seja pecado ser rico e ser saudável psicologicamente, mas essas promessas que eles fazem não têm respaldo na palavra de Deus. E Deus responsabilizará as ovelhas cúmplices. Por isso que diz assim: julgarei entre ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. E quanto a vós, ó minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. Porque nem toda ovelha está nessa situação inocente. As ovelhas cúmplices
destrói o pasto e sujam as águas. Olha o que Deus diz. Acaso não vos basta pastar em bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos com os vossos pés, e não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Como é que nós podemos aplicar isso? São aquelas ovelhas que aceitam um falso ensino, que aceitam uma falsa teologia, que aceitam uma adoração equivocada em ambientes que deturpam o pasto, que é a palavra de Deus, o alimento. E aquelas águas cristalinas ficam águas sujas, e depois elas querem que as ovelhas do Senhor venham e comam daquele pasto sujo, imundo, e bebam daquela água suja. E Deus diz assim: e quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Quem que sujou? Foram as outras ovelhas, que o Senhor chama de ovelha gorda. Ovelha gorda, a gordura no Velho Testamento é uma analogia, uma metáfora para o orgulho. São aquelas que são altivas, são orgulhosas, que estão submetidas àquela síndrome de Lúcifer, que se exaltou grandemente e Deus o derrubou em terra. E o Senhor diz: as minhas ovelhas, elas não vão pastar nessa teologia suja e nessas águas movidas com barro que vocês querem oferecer. Pastores ególatras se associam a ovelhas ególatras. É interessante como a ovelha acaba com o tempo se parecendo com o pastor, né? O Senhor diz assim: por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha magra. Sabe qual que é a diferença? A gorda é a altiva. A ovelha magra é aquela que depende do Senhor, do seu sumo pastor. Jesus um dia, Paulo falou sobre ele dizendo assim para a igreja: tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, esvaziou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento. Então, não existe razão para nós termos dentro de uma igreja um crente orgulhoso, um crente arrogante, um crente que se considere maior do que os outros, um crente que queira ordenar a Deus, ordenar a bênção, achar que Deus é obrigado a fazer o que Ele quer. Como que está lá na oração dominical chamada de Pai Nosso? Em Miriam: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É isso? Como é que é lá? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é muito fácil você descobrir um falso pregador. Ele vai dizer oração do Pai Nosso, oração dominical, o contrário. Ele vai dizer que a nossa vontade pode prevalecer e que Deus é obrigado a cumprir as nossas orações para que seja feita a nossa vontade aqui na terra, como no céu. É uma inversão. E nisso nós encontramos a tal da ovelha gorda, arrogante, exaltada, se considera mais poderosa do que o próprio Deus. Porquanto com o lado e com o ombro das empurrões, essas ovelhas, né? E com os vossos chifres escorneais todas as fracas.
se sentem oprimidas, né? Até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, nem todo mundo que se diz ovelha é ovelha. A ovelha do Senhor tem o mesmo sentimento que Jesus, ela é humilde. A ovelha do Senhor, ela é capaz de dar a sua vida pelo outro. A ovelha de Jesus segue os caminhos do Mestre. A ovelha de Jesus, ela tem a marca de Cristo em si. E ela serve ao Senhor com humildade. As verdadeiras ovelhas serão apacentadas pelo verdadeiro pastor. E as verdadeiras ovelhas participarão da nova aliança. É o que diz o profeta agora. Diz assim: suscitarei sobre elas um só pastor. Quem que é o pastor? Jesus. Nós aqui, eu sou pastor, né, aqui na terra, mas eu sou um pastor que sou ovelha. Eu sou uma ovelha que foi colocada aqui para liderar o rebanho, mas Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. A gente sempre tem que olhar a cruz do Senhor. Imagine o Senhor Jesus lá na cruz, tá? Aos pés da cruz, todo mundo está nivelado. Aos pés da cruz, todos somos ovelhas. Daí Deus concede dons, talentos, chama alguns para o ministério, mas somos todos ovelhas. Só que Jesus é o pastor de todos nós. E a profecia diz que Ele suscitaria um único pastor, um só pastor, para apacentar. E Ele chama esse pastor de meu servo Davi. Davi já tinha morrido há muito tempo, né? Mas Ele chama de meu servo Davi porque Jesus é da família de Davi. Então, Jesus é o filho de Davi, que veio a este mundo para ser o nosso sumo pastor. E diz assim: e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe, se referindo ao Senhor Jesus. No meio delas, eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança. Irmãos, se você ainda não faz parte da nova aliança, você está perdido. O que é a nova aliança? A nova aliança é aquela aliança da cruz, que Jesus morreu e ressuscitou. A nova aliança a gente celebra na ceia do Senhor, né? Quando a gente pega o cálice e diz assim: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Se você não passou pelo sangue de Cristo, você está na velha aliança, você está perdido. Você precisa do sumo pastor. Você precisa da nova aliança. Você precisa andar com o Senhor. Farei com eles uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas, e dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção. Olha a promessa quando a gente tem Jesus como nosso pastor. E farei descer chuva a seu tempo, chuva de bênçãos serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade. Estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do jugo, e as livrar das mãos dos que se desviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz
o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente recebe o Senhor, nós somos ovelhas do Senhor, ovelhas do pasto do Senhor. Somos homens que são apacentados pelo Senhor. É o maior privilégio que podemos ter, sermos cuidados pelo Senhor. Agora, eu gostaria de concluir dizendo que tem uma responsabilidade aí, né? Você sempre deverá filtrar o que o pregador diz na verdadeira palavra do Senhor, que é o alimento genuíno, é o leite espiritual, é aquilo que pode salvar. E toda a palavra de Deus conduz tão somente a Jesus. Sem Jesus nós não temos nada. Sem Jesus estamos como ovelhas perdidas, longe do aprisco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Tua palavra nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é aquele que nos coloca em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. É o que diz a Tua palavra, Senhor. Por isso nós te adoramos, te agradecemos e te louvamos, por sermos ovelhas do seu pasto. Glórias ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir uma canção, vou convidar a Vitória. É uma canção que trata justamente do cuidado pastoral, do verdadeiro pastor, daquele que dá a vida pelas ovelhas.